postou foi o professor Liane, não foi? Não. E do Dropbox vai direcionar para a aula. Então, vocês vão ter o link lá. Não é a aula já no AVA, não. Vai ter um linkzinho, você clica, vai direto. Câmera lenta. Encontro 6, isso lá. Perfeito. No momento aula, viu? Vamos lá? Então, lá, questão 4. Pergunta... O que é o GIG, qual a sua importância e para que serve, né? Então, o GIG é esse artefato vermelho que vocês estão vendo aqui, ó, de resina acrílica, que ele é um desprogramador oclusal. Então, o paciente que ele não tem uma oclusão estável, certo? A gente, quando vai reabilitar ele, a gente coloca essa resina acrílica aqui, com um contato mínimo dos dentes anteriores e com a menor desoclusão possível de dentes posteriores, só para ele não tocar dente nenhum. Então, o paciente utilizando isso durante meia hora, 1 hora, ele perde o posicionamento que ele fechava a boca por um período pequeno. A gente consegue pegar a mandíbula dele e levar na RC para poder executar o tratamento do paciente. Ok? Então, além de fazer a movimentação para levar em RC, a gente também recupera a distância do terço médio, a dimensão vertical de oclusão do paciente, caso ele tenha perdido já com GIG. Tá bom? Então, ele é um desprogramador neuromuscular. Tá bom? E ele é importante para quê? Para auxiliar a montagem asa dos pacientes que não têm estabilidade oclusal. Tá bom? Gente, tem alguém comigo? Tem gente com áudio ligado. Desativem o áudio aí, por favor. Desliga o microfone de vocês. Ô, Pro, tem como vocês desligarem o dos alunos. Mas ele liga de novo, Bia. A gente desliga, mas eles ligam de novo. Eu sei que tá legal e tá todo mundo querendo participar, mas daqui a pouco a gente deixa vocês participarem. Se preocupe não. Tá bom? Para quem não sabe, para quem não tinha escutado antes como é que desliga, do lado esquerdo, no cantinho, tem um botãozinho que vocês apertam e aí desliga. Vai aparecer o microfonezinho cortado vermelho. Tem aí, desative e estiver falando, deixa desativado, que aí não atrapalha, não fica um zum, zum, zum no ouvido. E só para dar uma dica para vocês, utilizar esse programa pelo computador é muito mais legal do que pelo celular, viu? É mais fácil, tem mais recursos do que o celular. Muito mais. Apesar do celular ter uma câmera melhor, se eu tivesse no celular, vocês iam estar me vendo bem melhor aqui. Mas você... Não, Pete? Meu celular tem Photoshop. Então, você consegue ter outros recursos que você não tem no celular. Tá bom? Questão 4. Alguém teve alguma dificuldade em entender para que serve? Então, questão 5. Ok? Na questão Lailinha, que ficou na dúvida, entendeu direitinho? Eu não estava vendo o chat de vocês, então... Entendi. Ótimo, lá entendeu. A questão 5, galerinha, é o seguinte. A gente vai dar para vocês algumas situações clínicas de como o paciente vai chegar e a gente pergunta quais são os recursos que vocês vão utilizar para fazer a montagem asa desse paciente. Então, o primeiro paciente é um paciente sem estabilidade oclusal e tem presente todos os dentes. Então, ele tem todos os dentes, mas não tem uma posição de trabalho reproduzível. O paciente, às vezes, quando ele vai fechar a boca, ele protui, ou quando ele vai fechar a boca de novo, ele joga para o lado direito, para o lado esquerdo. Então, o que a gente faz com esse paciente para conseguir montar no asa como a gente quer reabilitar esse paciente? A gente vai utilizar o GIG para desprogramar essa mordida dele. Ele usa durante 30 minutos a 40 minutos. Então, você faz o GIG, bota na boca desse paciente, ele vai para a recepção, você atende outro paciente, ou manda ele dar uma volta no shopping. Quando ele volta, você pega aí, tira o GIG e manipula ele com a plaquinha de cera, ele mordendo uma plaquinha de cera, recoloca o GIG e ele morde essa plaquinha com o GIG em posição e a plaquinha. Para que essa plaquinha? Para você conseguir casar o módulo superior com o inferior na posição que você guiou a mandíbula desse paciente. Que posição é essa? ORC, certo? Oclusão de relação cêntrica. Você vai dar máxima intercuspidação habitual e você levou essa mandíbula do paciente para a posição de RC também. Então, paciente que não tem estabilidade oclusal, o padrão é utilizar GIG e fazer um registro de mordida. Beleza? Caso B, o paciente sem estabilidade oclusal e com extremo livre. Quer que eu bote a foto, Léo? Quero sim. Esse paciente ele não tem, digamos, para vocês entenderem, os premolares e os molares no arco inferior, dos dois lados. Então, ele só tem de canino a canino inferior. O que acontece com esse paciente quando ele fecha a boca?
Como ele não tem suporte posterior, ele não tem molar inferior posterior, ele fecha a boca mais do que deveria. O terço inferior diminui, eu tenho redução da dimensão vertical de oclusão desse paciente, e ele começa a ter toque de dente inferior no dente superior anterior. Então, para reabilitar esse paciente, a primeira coisa que eu tenho que saber é, eu preciso recuperar a dimensão perdida. Como é que eu recupero a dimensão perdida? Com esse artifício aqui. A gente faz uma base de prova em plano de cera. É isso que você está vendo aqui, vermelhinho. É um acrílico incolor com a cera por cima. Para quê? O paciente, a gente bota na boca do paciente desdentado, ele vai morder, e quando o dente tocar na cera, a gente vai medindo a dimensão do terço inferior da face, até chegar na dimensão que a gente determinar. Hoje está ficando um pouco difícil para vocês isso, porque vocês não viram ainda esse assunto em Ciro 1 e Ciro 2, certo? Mas a ideia é essa, é utilizar o artifício da base de prova e plano de cera para determinar a dimensão vertical do paciente e, a partir daí, manipular de novo a mandíbula do paciente para a ORC. Para isso, uso o GIG novamente. Então, no item 2, utilização de GIG e base de prova e plano de cera. Tá bom? Léo, pediram para repetir a letra A. Não entenderam, A letra A. Não entenderam ou não ouviram? Só para eu saber mais ou menos. Não entendeu. Não entenderam. Não tá dando para ouvir legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver de novo a pergunta, que eu já me esqueci a pergunta. Paciente sem estabilidade oclusal, certo? Mas tem todos os dentes. Por que esse paciente não consegue fechar a boca sempre na mesma posição? Talvez porque ele tenha um contato prematuro. Então, quando o paciente fecha a boca, em vez dos dentes engrenarem, ponta de cúspide em fossa, bate ponta de cúspide e a mandíbula vai para um lado ou para o outro. Então, esse paciente ele não tem estabilidade. É uma das possibilidades, ok? Não é a única possibilidade. Então, para a gente poder reabilitar esse paciente, eu monto ele em que posição? Quando ele morde e a mandíbula vai para frente ou a mandíbula vai para trás? Qual é a posição correta? Então, para eu identificar qual a posição correta, para eu fazer a prótese dele, seja unitária, ou seja a boca toda, ou 3 elementos, eu preciso estabelecer uma posição de trabalho, uma posição que seja reproduzível. Então, a gente coloca um GIG, que é aquele artifício, aquele artefato vermelho, que vocês viram, para ele fechar a boca, mas sem toque de dente. Só toca o dente inferior no GIG superior. Então, quando ele fica com a boca entreaberta, mordendo o acrílico aqui na posição anterior. Vai, Carlão. Depois de meia hora, o que acontece? Ele perde a noção de qual é a posição que ele fecha a boca. Então, a gente consegue pegar na mandíbula do paciente e guiar ele com uma plaquinha de cera na boca. Ele vai mordendo essa plaquinha, a gente vai guiando para ele chegar na posição de trabalho que a gente vai reabilitar esse paciente. Então, a gente leva esse paciente numa posição reproduzível, a gente vai testar essa posição algumas vezes, e essa posição de trabalho é chamada de ORC, oclusão de relação cêntrica. É uma posição guiada, não forçada, e que a gente vai tratar o paciente nessa posição e tirar o contato prematuro, claro, certo? Para quando a reabilitação estiver pronta, ele não continuar tendo esse contato prematuro. Mas eu preciso estabelecer uma posição de trabalho reproduzível para esse paciente, que é a ORC. Ficou claro agora ou não entendeu ainda, pessoal? Ficou, ela entendeu. Entendeu? Entendi. Joia. E a letra C, o paciente ele tem, vamos ver aqui, ele tem estabilidade oclusal. Então, o paciente que tem estabilidade oclusal, que foi o que a gente viu na clínica quando a gente estava fazendo o hands-on com vocês, que a gente um muda o outro, a maioria dos alunos todos tem todos os dentes. Então, a gente pega o modelo superior e inferior e a gente consegue encaixar. É fácil você encaixar da chave de oclusão desses modelos. Então, vocês têm estabilidade oclusal. Quando o paciente tem estabilidade, a gente não precisa usar GIG. Então, quando o paciente tem estabilidade, só precisa encaixar um modelo com o outro, sem fazer nada, só monta um modelo sobre o outro, ou faça um registro de mordida com cera, só para garantir a posição. Mas, se ele tiver todos os dentes, não precisa fazer nada, só montar um modelo sobre o outro, que nem a gente fez na clínica. Tá bom? Então, no item C, era não fazer nada. Não precisava nenhum artifício para montar, só encaixar um modelo sobre o outro. Belezinha aí? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu tudo? Tá batendo mais ou menos com o que vocês leram no livro do Pegorário. O capítulo do livro do Pegorário de montagem asa é excelente, porque ele é fácil de ler e aborda tudo. Então, quem não tem a oportunidade de ver pelo Pegorário, viu pelo Mesomo, dê uma lida no Pegorário, que é bem bacana o capítulo de montagem asa, viu? Gente, olha, o Felipe falou não. Qual foi a dúvida, Felipe? Beatriz está gostando do Pegorário.
É de enfeite, viu? Amanda perguntou se o GIG, então, não é obrigatório. Né? É nessa última... Para a estabilidade oclusal, não. Se o paciente tem a estabilidade oclusal, não precisa de GIG. Certo? Então, o paciente tem na biblioteca online, isso mesmo. Agora tem na biblioteca, tem um, como é que chama? Da Beno, série Abeno. E-book, é série Abeno, exatamente. Sim, e Felipe, qual foi a dúvida que não respondeu? Ele não tem dúvidas, ele falou. Tá. Não tenho dúvidas. Tá, pronto. Ótimo. Dúvidas, pessoal? Ó, Bia e Gabi tem o Pegorar em PDF, para quem quiser, peçam para elas. Se puder compartilhar, já facilita, né? Isso. Ó, na semana que vem, a dinâmica vai ser a mesma, só que vai mudar um pouquinho que vocês já vão ter visto a aula agora que eu mandei para vocês. Então, na semana que vem, a gente vai conversar sobre a aula que eu mandei hoje e sobre a aula do próximo encontro. Então, vai ser um momento de tirar dúvida de 2 aulas, certo? Da aula de retentores intrarradiculares e da próxima aula. E eu vou mandar também para vocês via AVA uma atividade dessa aula de retentores intrarradiculares. Tá bom? Então, o líder, por favor, passe para os coleguinhas aí, que vai ter dever de casa para vocês também. E que vocês fizeram, tá? Mandar pra gente responder isso antes, tá? A gente tá para ter dúvidas, né? Deixando tudo notadinho. Mais para frente pode ser que a gente precise utilizar isso até como uma forma também de avaliação, tá? Kelly perguntando o que ela tem. Avisar que vai ter a tarefa que nós encaminharemos. E aí vocês vão ter isso via AVA e vocês vão ter que responder e caminhar de volta para a gente também via AVA. Cada um para o seu orientador, como foi feito, né? nessa Assistir as 2 aulas, né? Essa que foi postada hoje e a que vai ser postada para a semana que vem, que teoricamente vai ser postada com mais antecedência, né? Isso. Alguém tem dificuldade de mandar mensagem por AVA? Porque eu vi que muitos alunos não estavam conseguindo enviar mensagem pelo AVA, mas não por não conseguirem acessar o AVA. Pode falar. Rapidinho, se AU4 a gente não tá aparecendo para a gente no AVA para enviar como mensagem. Vocês nem aparece a matéria de CIAL4 em mensagens. Mas vocês não conseguem mandar por vias mensagens no AVA minhas mensagens? Não aparece o e-mail de vocês, porque vocês estão cadastrados na matéria de CIAL4. Entendi. Então, não aparece vocês nenhum, entendeu? Não Agora sim, vocês não vão conseguir mandar para o nosso e-mail via AVA. Quando você manda mensagem, vocês têm que selecionar o professor. Isso. Mas mesmo assim, o professor não aparece. É isso. Entendeu? Porque se CIAL4 não está cadastrado lá no e-mail, no via AVA, nem aparece. Então, nem assim, quando vocês estão em CIAL4. Nem quando vocês colocam assim, enviar mensagem em massa, aí você seleciona a disciplina, não consegue selecionar a CIAL4? Porque não aparece CIAL4, entendeu? Eu entendi que não aparece a matéria, Lil, então eles não têm como se comunicar com nós que somos da matéria, porque não aparece nada da matéria para eles. A gente tem que reportar isso, viu, para a Ana Isabel, para quem é responsável, né? É como no se caso, para eles não entraram e mandaram CIAL4, uma outra disciplina, né? Isso? Vocês mandaram através de outra disciplina, foi isso? Eu mandei via e-mail para o meu próprio orientador. Foi. Isso. Recebi via e-mail institucional. Eu também recebi via e-mail de todos os meus orientados. Isso, eu também recebi alguns por e-mail. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos reportar isso para a coordenação, que vocês não estão tendo acesso, mas vocês podem fazer da mesma forma que fizeram anteriormente. Mandem para o e-mail dos seus orientadores. Pronto. Então, vou mandar essa atividade para porque a vocês não se atrasam. Deixa tudo linkado, tudo organizado, registrado, tá? Se vocês tiverem dúvida, pelo menos, acho que todos nós fizemos isso, se eu não sei, mas acho que todos nós criamos um grupo dos orientados. Então, qualquer coisa pode falar com a gente lá, mas é bom enviar via e-mail, porque é um meio de comunicação oficial de vocês. Então, vai ficar comprovado que vocês realmente fizeram a atividade, porque vai estar lá no e-mail oficial. Tá bom? Recebi nos 2, Rafa. Não se preocupe. No AVA e no e-mail. E reforçando, gente... Faustino. De CIAL4 não abre. Tem alguns links que vocês colocam que não abrem.
Seria bom se vocês Planejamento pudessem perfeito. relatar isso para a gente, tá? Isso. Se alguém puder fazer um levantamento, a gente dá uma O reolhada. líder porque às podia vezes- passar pra gente, assim, ó, encontro tal, esse link não abre, que a gente pega, porque às vezes, o que pode acontecer? Pode ser um link do YouTube. Aí, às vezes, esse canal do Isso. YouTube saiu, e aí fica o link inativo. Então, a gente tem que botar outro link. Agora, eu já E observei outra também... coisa, Eu já observei se por também um que... acaso não tiver ele todo em azulzinho para vocês só clicarem, copiem o link e colem para ver se não abre, entendeu? Mas assim, eu já observei que quando a internet não tá boa, ele não abre também. Então, eu já fiz várias vezes, às vezes para mim não abriu, depois eu entrei de novo e abriu. Então, às vezes dá uma Aqui eu procurada. compro unidade do ensino 1 mesmo, do 1 ao 3 não abre, só o 4. Não abre? Não, dá Nada? erro. Nem Já copiei, pré-aula, já. nem aula, nem pós-aula? Eu entrei só em aula, deixa eu ver as outras, rapidinho. Do 1 ao 3, né? Isso. Tá. Do 1 abre, tem um videozinho aqui no 1 pré-aula. Que é o Amanda Polígono Pita de disse que Rory. conseguiu abrir. Abriu o quê, Amanda? O Você Wesley. conseguiu abrir o quê? Abrir O todos. meu não abriu. Pode ser internet. O meu abriu normal. Muda o servidor, gente, de Isso. vocês É o também. Muda o navegador. servidor. Quando Aqui vocês as tiverem pré-aulas estão dificuldade, abrindo, a aula não. deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem dificuldade, que vê que não está abrindo, muda de onde vocês estão abrindo. Por exemplo, tá no Safari, vai para o Firefox. E assim, muda o navegador para ver se abre, entendeu? Uhum. Porque se alguns alunos conseguiram abrir e outros não, não é problema da Olha postagem. lá, ó, Carol botou que O pessoal tá abrindo aqui. tudo. Então o problema no meu, né? Porque não abriu. Não, Tá normal lá, ela acabou muda botando. só o navegador. Navegador. Vai pro Firefox, Navegador. Mozilla. Falou ID de Também. usuário inválido. Chrome abre, né? Mas Gente, alguém tem alguma pergunta? Reforçando que não deixem de fazer os encontros do 1 ao 6 até essa semana aí, que a gente está na 6ª semana. A gente precisa que vocês estejam fazendo esses encontros, façam as questões de pós-aula, porque com certeza isso de alguma forma aí vai contar em algum momento. Então, a gente não sabe como ainda, se vai ser decidido ainda com o colegiado, mas a gente precisa que vocês acessem isso aí, tá? E qualquer dúvida... Os EDs também e o DNM, né? Quem Exatamente. tá habilitado a fazer. A gente está Se fizer, sabendo também que vai- está baixa a porcentagem aí de todo mundo, então vocês estão com tempo, vamos aproveitar para adiantar essas atividades para garantirem logo os pontos de vocês, né? Tem pergunta aí, peraí que eu eu não vou... entendi não tô entendendo essas perguntas aqui, que tá Pro, misturando tanto. em nossas práticas, como ficam? Pro, dá para fazer 2 tentativas porque eu errei. O problema de fazer 2 tentativas, não dá para fazer 2 tentativas porque Só tem isso aí 2 vai opções, funcionar de viu? alguma forma como pontuação para vocês. Camila, vou lhe dar uma dica. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ver a pergunta e você vai no livro. Entendeu? Depois você volta e repete. Não precisa responder quando lê, não. Você pode ler e parar. Vai no livro e volta. Volta É bom que você tá na estudando, aula. pô. É bom que você Aí está eu estudando. recomendo até. Vocês vão ter as aulas gravadas, isso aí vai ser uma coisa muito boa para vocês conseguirem, né, ir, voltar. Uma tentativa foi proposital, não foi sem querer, não. A gente botou uma mesmo para... Ó, Gabi, eu vou vocês fingir que eu não fazerem vi isso isso, hein, Gabi? Já manda as erradas pros colegas, não pode, hein? No AVA. Isso, as aulas gravadas vão estar no momento aula do AVA.